Eu começo aqui dizendo que nós temos ouvido bom para idiomas parecidos com o português. Se a gente vai, por exemplo, aprender o italiano, é mais fácil, porque os sons das palavras, né, ma che cosa, mi scusi, são parecidos com o português. O francês já é mais assim, né, merci, mas também é mais próximo. O espanhol, tá? O próprio o inglês já não. O inglês, tanto que para você ter uma boa compreensão do inglês, você já tem que estudar um pouco mais, tá? Porque ele não é uma língua próxima do idioma português. Então a gente acaba não tendo um ouvido tão bom para outros idiomas que estão fora desse mundo aí das línguas latinas, da mesma forma que quem fala o inglês, quem fala um alemão, não tem um ouvido muito bom para entender o português. E como que a gente resolve isso, né? Muita gente aqui, eu mesmo no passado, né, quando eu comecei a estudar lá em 2004, apesar de estudar só com textos, usando dicionário, não ter material, fiquei assim nessa, meio perdido, estudando por conta, uns 3 anos, meio que patinando. E quando eu fui para uma escola, já tinha um nível intermediário, lá em 2008, fui para uma escola, a professora queria melhorar minha capacidade de compreensão, o meu Hörverstehen, né, a minha capacidade de entender. E o que a professora fazia? Ela ligava um toca-fita, colocava aqueles toca-fita antigos, sabe? Aqueles rádios de toca-fita. E nos materiais, né, que a gente vê em escolas, os materiais a gente recebe tinha muitas fitas de áudio com nativos, né, com os diálogos do áudio. E a professora, ela queria, na época, melhorar a minha compreensão botando aquelas fitas no rádio. Então, ela colocava a fita no rádio, dava o play, e qual que era a minha atividade? Eu tinha que ficar ali, sentado, escutando, para tentar entender tudo que estava naquele áudio, de surpresa. Só que eu não treinava, né? Eu não tinha treino. Assim, era uma fita, um áudio de surpresa. Tudo bem, a intenção sua é ser capaz de entender o que as pessoas estão falando com você sem estudar aquilo antes. Mas existe um processo para você chegar nesse nível, né? Que a professora estava pulam, na verdade. A galera não tem uma metodologia definida para isso. Mas o que ela fazia? Colocava a fita no rádio e aí começava a tocar uma fita com uma galera falando em alemão. Tipo, a fita tinha uns 15 anos de idade, eu acho. Parecia que o rádio estava meio que possuído, assim, sabe? O rádio começava... E eu não entendia nada. Eu ficava até com medo, né? Vai que esse rádio pula, né? Porque eu não tô entendendo. Tá muito estranha essa conversa nessa fita. Tá tudo esquisito, né? Nesse áudio aí. Não tô entendendo nada. As pessoas estão com uma voz esquisita. Por quê? Aquelas fitas de rádio com uma conversa de nativos, né? Que vem nos materiais que a gente... Hoje já deve ser CD, já deve vir num pendrive. Mas naquela época era assim. E até hoje a galera faz isso. Vamos treinar o seu listening no inglês. Como? Vou colocar aqui um CD com uma conversa para você escutar. E você fica ali tentando pegar a conversa e fica teimando nesse exercício que não funciona, tá? Agora eu vou ensinar um exercício para vocês que funciona, tá? Para compreender. Eu vou explicar aqui em teoria como funciona esse exercício. E nós vamos ver na prática. Com um conteúdo de nível assim avançado, mas não precisa ficar com medo se você é iniciante, tá? Serve até de motivação, porque se você é iniciante, todo iniciante sonha em entender. Vai dizer que você não sonha em entender o alemão falado, ser capaz de ouvir um rádio e entender tudo o que eles estão falando, ou entender o que um nativo está conversando com você, uma notícia, assistir um documentário e entender tudo, falar, nossa, eu sou capaz, eu entendo tudo que eles estão falando aí nesse documentário. Com certeza você tem esse objetivo também, e aqui é justamente isso que a gente vai trabalhar. Então, antes da gente seguir, né, para esse documentário, não importa se você é iniciante total, está no nível 0, o que você vai aprender aqui, você vai conseguir implementar, tá? E você vai aprender bastante coisa de alemão aqui nesta aula, né? Em alemão, tá? Então, por isso que eu trouxe, apesar do conteúdo já ser puxado, não é nem no intuito de ensinar coisas avançadas, tá? É mostrar onde você pode chegar com isso daqui, tá? Mostrar onde você pode chegar, o nível de compreensão que você pode chegar. Então, eu coloquei até no
Deixa eu ver. Estudo alemão todos os dias. Estou no nível A2. Assisto séries em alemão e não entendo nada. Então eu coloquei aqui, tá? Ó, o que é isso que está na tela? Esse monte de texto em alemão, tá? Como é que funciona, em teoria, o nosso esquema para melhorar a compreensão auditiva no idioma, tá? Funciona da seguinte maneira: apenas escutar alguns pontos, apenas escutar coisas em alemão não fará você melhorar sua compreensão, tá? Então, aquela história do toca-fita da tia da escola, aquela coisa de ficar botando áudio em diálogo e ficar tentando adivinhar o que eles estão falando ali, não vai melhorar o seu nível de compreensão, tá? Porque você precisa trabalhar algo antes disso, tá? Antes disso, você primeiro precisa trabalhar a associação audiovisual. Como assim? Primeiro você precisa treinar, associar o que você está ouvindo com o que você está lendo. Porque no português, para a gente é muito natural escutar alguém falando em português, mas o nosso cérebro lá no inconsciente, ele está meio que pegando um som, indo lá num banco de dados de palavras e casando esse som com uma palavra que está na nossa memória. Vamos colocar aqui, só para você entender melhor o que eu vou explicar. Tá? E aí quando você fica só escutando sons no alemão, às vezes você entende um texto em alemão, mas quando você escuta algo, essa assimilação do áudio com o visual que você aprendeu a palavra não tá automatizada em sua memória, em sua mente. E é isso que você precisa fazer antes, tá? E não, mas então eu tenho que ficar estudando o texto do que eu vou, o texto do que eu vou escutar antes de escutar, vou ter que fazer isso para sempre? Não, tá? Mas o processo consiste em você antes trabalhe a associação audiovisual. O que você vai fazer na prática? Você vai pegar num áudio, né? Você vai pegar o script daquele áudio, vai estudar ele. Você vai estudar o script, o texto daquele áudio. Tá? Então, passo número 1, estudar o texto do áudio. Áudio, documentário, notícia, tá? Seja lá o que for. Passo número 1. Passo número 2, você vai escutar o áudio, documentário ou notícia lendo o texto. Então, eu estudei o texto, em termos de vocabulário está ok. Agora eu vou escutar o áudio, a notícia, lendo esse texto. Tá? Então, vou ler esse texto aqui. Aí você escuta e começa a acompanhar o texto. A primeira vez, você corre o risco, você vai se perder. Você vai se perder, vai ter que pausar, vai ter que voltar. Na segunda vez vai acontecer menos. Na terceira vez, talvez você consiga acompanhar o texto tranquilamente, tá? E depois que você estudou o texto, escutou o áudio lendo o texto e já consegue acompanhar o texto escutando o áudio, você vai escutar apenas o áudio ou assistir, né? Aqui no caso eu trouxe um documentário, um trecho. Vou rodar um trecho, até porque é um documentário que eu peguei da Deutsche Welle. Se eu passar o documentário inteiro, capaz do YouTube tirar o meu vídeo do ar, só porque eu tenho usado um pedacinho, sabem com o que é. Mas, de fato, a gente vai ver um documentário em alemão, tá? E esse script aqui é o script do documentário em alemão. Então, a gente vai estudar brevemente o script, tá? E depois a gente vai assistir ao documentário acompanhando o script, ele vai aparecer aqui no canto da tela, depois a gente vai só ouvir o documentário. Tá? E você não precisa pegar tudo, mas você vai ver que com o que a gente vai fazer aqui, você vai começar a melhorar a sua compreensão e você vai fazendo isso, você faz isso, tá? Isso é um processo. Isso é um processo. Você não precisa estudar o texto do áudio, dos áudios para sempre. Você não vai precisar sempre estudar o texto do que vão falar com você, mas isso é um processo de aprendizado que vai te libertar para entender tudo em alemão, tá? No médio prazo, isso te dará
Isso melhorará a sua compreensão na língua, a sua capacidade de entender aquilo que você está ouvindo, tá? Então, ó, vai ter gente que vai discordar, né? Tem muito professor aí que ensina a fazer isso. Não, imagina, aprender, escutar lendo o texto. Você precisa ficar fluente só escutando abobrinhas na rádio, né? Ficar tentando adivinhar ali. E eu digo que existe um método, tá? Que funciona para quem é falante do português, que funciona muito melhor do que qualquer método de qualquer escola de esquina.